A partir de agora, na sua 106,1. Espiritualidade e visão. Saudações de paz e bem a todos os nossos queridos ouvintes da Rede Excelsior de Comunicação, na FM 106.1. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa que vai tocar o coração e alimentar a alma. Aqui no programa Espiritualidade e Visão, buscamos explorar os caminhos da espiritualidade e encontrar inspiração para nossas vidas. Eu sou o Padre Jonathan de Jesus, seu companheiro nesta jornada de reflexão e de descoberta. E hoje abrimos nossos corações para falar de algo que transcende o tempo e conecta todas as almas a Deus: a oração. A oração é uma prática que encontra espaço em todas as culturas, transcende as religiões e, de alguma forma, toca a todos nós. Mas o que é a oração? Como essa prática milenar pode influenciar nossas vidas diárias? Vamos explorar essas questões e mergulhar fundo no poder transformador da oração, sobretudo na tradição cristã. Agora, queridos ouvintes, para não perdermos a nossa prática de iniciar o programa com um minuto de atenção plena, chegou o momento de desacelerar, respirar fundo e cultivar a presença plena. Encontre um lugar confortável para se sentar ou até mesmo se deitar, caso queira, caso possa também. Caso contrário, adapte-se à sua realidade, podendo inclusive ter atenção na prática a fim de praticar em um outro momento, fazer esta experiência em uma outra realidade, onde possa dedicar alguns minutos apenas a você. Por isso, você que pode, feche os olhos, se sentir confortável, e vamos começar este breve momento de atenção plena. Inicie inspirando profundamente pelo nariz, sentindo o ar encher seus pulmões. E vai inspirando lentamente pela boca, liberando qualquer tensão ou qualquer preocupação. Continue a respirar conscientemente, focando na sensação do ar entrando e saindo de você. Direcione sua atenção para os sons ao seu redor. O que você pode ouvir neste momento? Quais são os sons que te rodeiam? Perceba as sensações físicas em seu corpo, desde o toque suave do tecido até a temperatura do ambiente, o vento que toca o seu corpo. Como é que você está se sentindo neste momento? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus afetos? Agora, sutilmente, abra os olhos e observe as cores, as formas ao seu redor. Traga à mente algo pelo qual você está grato no dia de hoje. Pode ser simplesmente o fato de ter acordado, o fato de ter alimento em sua mesa, como a luz do sol, a companhia de alguém querido. Permita-se sentir gratidão e aceitação pelo momento presente, exatamente como ele é. Respire fundo mais uma vez. Sinta-se livre para mover suavemente os seus dedos, as suas mãos, o seu pescoço, sua cabeça, os pés, os ombros. E se recorde, este momento de atenção plena foi todo seu. Uma pausa consciente em meio às demandas do dia. E agora, façamos este minuto
de silêncio. Agradeço por compartilhar este momento comigo, que possa de verdade ser uma prática cotidiana no seu dia. A intenção é essa, uma prática que possa ir sendo adaptada à sua vida cotidiana, à sua vida diária. Depois, se possível, nos diga como têm sido essas experiências, onde buscamos juntos o equilíbrio e a paz interior através da espiritualidade. Entre em contato aqui com a nossa rede Excelsior de comunicação, grave um áudio, mande para o nosso WhatsApp, nos conte como tem sido para você esta experiência. E agora, o nosso momento da poesia. E hoje eu trago um poema de nome Prece, do nosso querido poeta Fernando Pessoa. Acompanhemos, eu até digo, acompanhemos rezando. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada estás, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim, e torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Fernando Pessoa. A poesia de hoje nos diz que dá-me alma para te servir e alma para te amar. O tema de hoje é sobre isso, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte. Pois o que mais seria a oração, senão a nossa alma em atitude amante a Deus? O salmista nos diz: minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Por isso, podemos dizer que a oração é o respiro da alma que se direciona ao seu Criador, Redentor e Santificador.
Podemos até dizer, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que todos os seres humanos, sejam eles crentes ou não crentes, possuem em si a necessidade da oração, pois a oração é uma prática que tem significados diversos em diferentes contextos, sejam eles os contextos religiosos, espirituais, culturais e até mesmo sociais. Se tivermos que resumir a oração, vamos dizer que, em sua essência, a oração é uma forma de comunicação ou conexão consciente com uma força divina, seja qual for o credo ou a forma de comunicação que a pessoa tenha. Hoje, aqui em nosso programa, as bases de nossa reflexão é sobre aquilo que nos oferece a tradição cristã sobre a oração. E começamos com um pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, que nos ensina que a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Assim podemos ver, caros ouvintes, na história da humanidade, tantas expressões da vida de oração. São tantas as religiões, são tantas as culturas que promovem escolas de espiritualidade e de oração belíssimas, expansivas, grandiosas. Contudo, não podemos perder de vista uma coisa: a oração não é simplesmente um produto humano, mas, sobretudo, a oração precisa ser vista como um dom de Deus, um dom de Deus que nós recebemos. E desta forma podemos compreender que, assim como todos os outros dons, esse dom da oração também precisa ser pedido e, quando alcançado, também praticado e sempre aprimorado. E o progresso na vida de oração depende não tanto da quantidade, mas depende, sobretudo, da qualidade. Mas da qualidade da vida, do ser que se dispõe à oração. E para compreender isso, é importante lembrar também o que nos diz Jesus, o nosso mestre na oração. Jesus sempre se retirava para a oração. Jesus é um mestre excelentíssimo de oração, a tal ponto dos discípulos, olhando para aqueles momentos de introspecção e comunhão de Jesus com o Eterno Pai, falam ao Senhor: Mestre, assim como João ensinou seus discípulos a rezar, ensina-nos também a rezar. E é desta forma que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas também Jesus nos conta 3 parábolas próprias sobre a oração. Lá no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a primeira parábola sobre a oração, daquele amigo importuno que chega de madrugada batendo lá pedindo pão. Convida assim Jesus com esta parábola a uma oração persistente. E disse o Senhor: Batei e se vos abrirá. Aquele que assim ora, o Pai do céu dará tudo o que precisa, sobretudo o Espírito Santo, que contém todos os dons. A segunda parábola é da viúva chata, vamos assim dizer, uma viúva chata, que focaliza uma das qualidades da oração, que é a persistência. É preciso rezar sempre, sem esmorecimento, com paciência e com fé. E aí Jesus completa dizendo: Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé na terra? A oração é uma atitude de quem tem fé. Quem ora com constância é porque acredita, é porque tem fé. E esta fé é expressa também pela intimidade da oração. E a terceira parábola é a do fariseu e do publicano. Refere-se à humildade do coração quando se reza. Aquele publicano dizia: Meu Deus, tende piedade de mim, pecador. E não se atrevia nem olhar para cima. Mas, meu querido ouvinte, neste nosso programa de hoje, destas 3 parábolas, eu gostaria de trazer para o nosso encontro uma delas, a da viúva. Vamos ouvir esta parábola na íntegra?
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Imagina quantas pessoas se colocam diante de Deus também como esta viúva insistente, esta viúva chata, mas também podemos chamá-la de viúva perseverante. E com a palavra perseverança, nós lembramos daquilo que nos disse o Senhor: quem perseverar até o fim, este será salvo. Esta é uma parábola que gosto muito, pois fala desta persistência. Acredito muito que o progresso na vida espiritual depende muito desta persistência. Tantas vezes, nós que somos imediatistas, achamos que as coisas precisam ser rápidas demais, que precisam ser no nosso tempo, e na prática da oração, achamos que vamos encontrar seus frutos repentinamente. E quando nós não encontramos, logo queremos desistir. Ficamos logo cismados com Deus e nós queremos desanimar, nós queremos desistir e vamos enfraquecendo. E não é assim. Precisamos de persistência, insistência, disciplina e também de fidelidade. Outro pressuposto para uma boa oração é a humildade. Na oração, essa virtude é primordial. Podemos dizer, ela é a chave que abre o coração do Senhor. Aprendemos em sua palavra que Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Por isso, ao nos colocarmos em oração, precisamos sempre de humildade. Sempre, humildade sempre. Olha o que nos disse Maria no Magnificat: olhou para a humildade de sua serva. É desta forma que nos colocamos diante do Senhor, de forma humilde. Lá nos Padres do Deserto, existe uma pequena história que diz assim, que o monge perguntou a um abade: qual é o caminho? O ancião respondeu: a humildade. Sem ela, não importa quão rápido você caminhe, você não vai longe. Por isso, o progresso precisa ser feito na humildade e em plena sintonia com o Senhor. A humildade gera em nós a consciência da oração como dom e não como instrumento da nossa vaidade. O apóstolo Paulo nos diz que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos como devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescuta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, meus caros ouvintes, podemos compreender também que a humildade é um caminho de constante reconhecimento da nossa dependência a Deus. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos do Senhor, como terra sedenta e sem água. E desta forma também nós podemos fugir da soberba e do envaidecimento espiritual. Vocês sabem que tem muita gente vaidosa espiritualmente? Tem muita gente assim que chega até mesmo a uma arrogância espiritual, e isso não é fruto de Deus.
Isso aí é fruto da própria pessoa. Assim, não podemos deixar de refletir a oração sem nos interpelar, não é verdade? E a gente vai se perguntar: como anda a minha vida de oração? A minha comunhão com Deus? Traga esse tema para você de forma bastante assertiva. Se questione, se pergunte, pois o progresso da nossa vida de oração, da sua, da minha, de todos nós, da nossa vida espiritual, depende muito, mas muito mesmo, da qualidade de vida de oração que nós temos. Existe um texto da serva de Deus, Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, que tem um título muito sugestivo e que pode nos ajudar nesta reflexão: rezar como anjos e trabalhar como carregadores. Eu lhe vou repetir: rezar como anjos e trabalhar como carregadores. Em um outro momento nós podemos trazer aqui para o nosso programa este texto na íntegra, mas agora é importante que a gente se pergunte: como é que eu estou? Trabalhando como carregadores e esquecendo de rezar como anjos? Ou eu estou conseguindo equilibrar as duas realidades que são importantes, tanto rezando como anjos, assim como trabalhando como carregadores? Desta forma, é importante buscar este equilíbrio, é importante buscar esta sintonia, é importante buscar esta compreensão. A nossa vida de oração é, de fato, um grande tesouro. Nos abre muito a graça de Deus e nós precisamos, assim, sempre, mas sempre edificar-nos na oração. Pois, como sabemos, a espiritualidade é, de fato, a essência da nossa vida e gera em nós a capacidade da santidade. A santidade que é a obra de Deus em nós. Deus que é santo em cada um de nós. Deus que nos dá a possibilidade de amá-lo enquanto nós recebemos a plenitude do seu amor. Desta forma, entendemos como Jesus nos disse: é necessário rezar, e rezar sempre. Rezai e vigiai, para não cairdes em tentação, nos diz o Senhor. Por isso, a nossa vida precisa ser uma vida vitalmente orante, uma vida feita oração, uma vida em contínua oração. Os padres do deserto até possuíam a oração do coração, que é a repetição da frase: Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. Constantemente, na batida do coração, as mesmas palavras: Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. E isso vai fazendo com que a nossa vida seja vivida constantemente na presença de Deus. O Senhor mesmo nos disse, não é? Haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, em todo tempo, em todo lugar, em toda e qualquer situação. É importante sempre deixar que o Espírito de Deus em nós faça um gemido inefável, dizendo: Abá, ó Pai, e tenhamos esta comunhão e esta relação, nesta certeza de que Deus nos ouve e, ao mesmo tempo, permanece conosco. E a nossa união com Deus precisa ser sempre assim, contínua. E mesmo diante das dificuldades, nós não podemos desistir nunca de rezar, porque a nossa oração é essencial para nos mantermos firmes, para nos mantermos alertas, para nos mantermos felizes. É importante crescer nesta vida de oração para crescermos por dentro, através de dentro, e assim sendo pessoas melhores, oferecendo ao mundo uma qualidade de vida, uma qualidade de presença, uma qualidade de pessoas, assim que de fato transformará o mundo no reino de Deus. No livro Minuto de Sabedoria, encontramos o seguinte conselho: se alguém queixar-se da vida ao seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado o peso que carrega.
Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com sua própria lamentação para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez deste remédio dependa a cura do seu coração desalentado. Nosso tema de hoje do nosso programa é oração. E é bom falar sobre oração, não é verdade? Mas vamos, neste bloco, mergulhar um pouco mais na vida prática da oração. E para nos ajudar neste caminho, vamos para o momento da nossa história. Sempre esse momento nos traz muitas novidades e curiosidades e também nos ajuda a olhar para a nossa vida a partir do contexto dos seus personagens, que nós também podemos nos incluir. Vamos ouvir com atenção a nossa história de hoje. Uma cidade estava em meio a desafios econômicos e sociais. Estava uma bagunça. As pessoas estavam desanimadas e buscavam soluções mágicas para resolver seus problemas. Em meio a essa atmosfera, um homem chamado Miguel, profundamente inspirado por sua fé e convicção na importância da vida de oração, decidiu liderar uma iniciativa que destacasse a verdadeira natureza da oração. Miguel percebeu que a oração não era uma fórmula mágica para solucionar todos os problemas instantaneamente, como todos estavam ali fazendo ou achando. Mas a oração, sim, era uma prática que poderia inspirar ações positivas e transformações reais. Assim, ele convocou os moradores da cidade para se reunirem em uma série de eventos de oração. Não apenas para pedir intervenções divinas, mas para buscar orientação e coragem para enfrentar os desafios à frente. A comunidade começou a se reunir regularmente em espaços públicos, em igrejas, em sinagogas, em mesquitas, independente de suas tradições religiosas. Todos se reuniam para aquele momento regular de oração. Juntos, eles oravam pedindo sabedoria, pedindo compaixão e força para amar a Deus e para amar os outros, força para trabalhar coletivamente em prol de um progresso humano. As orações deles não buscavam um milagre instantâneo, mas sim uma transformação de mentalidade e um compromisso renovado com os valores fundamentais da humanidade, como solidariedade, justiça e compaixão. Inspirados pela oração, os moradores começaram a se envolver em projetos comunitários, apoiando iniciativas de educação, de saúde, de cultura, de arte e, assim, de desenvolvimento econômico também, para solucionar os problemas da própria cidade. À medida que a comunidade se unia em oração e em ação, começaram a haver mudanças significativas ao longo do tempo. Projetos sociais floresceram, a educação se fortaleceu, os jovens estavam mais envolvidos com o esporte, a cultura, a arte, e as oportunidades de emprego foram aumentando. A oração se tornou um catalisador para o progresso humano daquela cidade. Não porque trouxesse soluções mágicas, mas porque inspirava uma mudança positiva na mentalidade das pessoas que viviam ali. E assim, a história de Miguel e da cidade destaca que a verdadeira importância da oração está na sua capacidade também de moldar a nossa consciência, de inspirar ações positivas e fortalecer a determinação de enfrentar desafios perante a vontade de Deus. A oração não é uma mágica instantânea, mas uma fonte de força e orientação para aqueles que buscam contribuir para o progresso da humanidade de maneira significativa e de maneira concreta.
Que importante, né? Esta história aqui do Miguel e da sua cidade. A palavra Miguel significa quem como Deus, não é verdade? Então, desta forma também, quem como Deus? É necessário entrar em uma vida de oração sem esperar soluções mágicas para nada. Achamos às vezes que a oração é assim, funciona de forma instantânea e mágica, e esquecemos que a oração vai nos moldando para realizarmos a vontade de Deus, que é amor. E esta vai se edificando através de uma vida que, de fato, corresponda com os ideais e as crenças que nós possuímos. Jesus é nosso mestre de oração. Como falamos no início lá deste nosso programa, ele nos ensina que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Por isso é importante associar a prática da nossa oração ao cumprimento da vontade de Deus. Eu citei os padres do deserto lá no primeiro bloco do nosso programa e volto novamente a citar os padres do deserto. Olha, tem uma parábola pequena que nos diz assim, que um irmão perguntou ao abade: eu perco a calma quando estou sentado sozinho em minha cela orando. O que eu devo fazer? O ancião calmamente respondeu-lhe: não despreze ninguém, não condene ninguém, não censure ninguém. Deus lhe dará a paz e sua meditação e sua oração não será perturbada. Então, a comunhão entre a nossa oração e a vida, e a nossa vida e a oração, é uma ponte assim, olha, que vai ligando de fato o nosso ser, o nosso estar, a nossa alma, a alma de Deus. E vai fazendo esse efeito também na vida das outras pessoas. O Papa Francisco, em uma das suas catequeses, diz que a oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual, sobretudo quando envolve os afetos, permitindo que nos dirijamos a Deus com simplicidade e familiaridade, como se fala com um amigo. É saber ir além dos pensamentos, entrar em intimidade com o Senhor com uma espontaneidade afetuosa. O segredo da vida dos santos é a familiaridade e a confidência com Deus, que cresce neles e torna cada vez mais fácil reconhecer o que lhe agrada. A oração verdadeira é familiaridade e confidência com Deus. Não é recitações de orações como que um papagaio, blá, 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 blá. A verdadeira oração é aquela espontaneidade e afeto com o Senhor. Esta familiaridade supera o medo ou a dúvida de que a sua vontade não é para o nosso bem, uma tentação que às vezes atravessa os nossos pensamentos, tornando o coração inquieto e incerto e às vezes até amargo, nos disse o Papa Francisco. E o Papa ainda continua contando um caso no final desta catequese sobre discernimento do dia 28 de setembro de 2022, que esse pode ser encontrada facilmente na íntegra lá no site do Vaticano. Assim continuou o Papa Francisco. Peçamos esta graça, viver uma relação de amizade com o Senhor como um amigo que fala com um amigo. Conheci um irmão religioso idoso que era porteiro de um colégio e cada vez que podia, ele aproximava-se da capela, olhava para o altar e dizia olá, porque tinha proximidade com Jesus. Ele não precisava dizer blá, 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 não. Olha, estou perto de ti e tu estás perto de mim. Esta é a relação que devemos ter na oração. Proximidade afetiva, como irmãos, proximidades com Jesus. Um sorriso, um simples gesto, e não recitar palavras que não chegam ao coração. Como eu dizia, falar com Jesus como um amigo fala a outro amigo. É uma graça que devemos pedir uns pelos outros. Ver Jesus como nosso amigo, o nosso maior amigo, o nosso amigo fiel,
que não chantageia. Sobretudo que nunca nos abandona, nem sequer quando nos afastamos dele. Ele permanece à porta do coração. Não quero saber de nada de ti, dizemos. E ele permanece calado. Fica ali, ao alcance das mãos, ao alcance do coração, porque ele é sempre fiel. Vamos em frente com esta oração. Recitemos a prece do Olá, a oração de saudar o Senhor com o coração, a oração do afeto, a oração da proximidade, com poucas palavras, mas com gestos e com boas obras. Assim conclui o Papa Francisco. O Papa Francisco é certeiro, não é? E sempre muito assertivo em suas palavras. Como nós também precisamos, às vezes, da oração do Olá, Jesus, né? Precisamos saudar o Senhor assim, de forma espontânea, como um amigo. Às vezes percebo que nós somos muito engessados nas orações. Às vezes até nos autossabotamos achando que não sabemos rezar. Você já se pegou nesta situação? Dizendo, como é que eu vou dizer isso ao Senhor? Dizer como se fala com um amigo? É esta a expressão que o Senhor deseja de cada um de nós. Que sejamos seus amigos e suas amigas, que sejamos sempre íntimos do Senhor e possamos assim, na intimidade, dizer ao Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. As nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas frustrações, as nossas vitórias, tudo conversar com o Senhor, como aquele amigo, aquela amiga que nós ligamos e ficamos, pererê, pererê lá, conversando várias vezes. A diferença é que Jesus precisa de poucas palavras. A diferença é que o Senhor já é tão íntimo de nós, mais do que nós mesmos, e por isso já conhece todas as coisas dentro da gente, mas também espera que nós abramos o nosso coração com liberdade e possamos assim entrar em um diálogo, em um colóquio com Ele. Com essa história que o Papa Francisco nos conta, aprendemos também que precisamos entender a estrutura da oração. E a Igreja, em sua milenar sabedoria, nos apresenta sobre oração algumas realidades importantes, como, por exemplo, existem 2 tipos primordiais de oração: a oração vocal e a oração mental. Estas 2 realidades são possíveis no nosso dia a dia, e é importante compreendê-las, assim também como praticá-las em plena harmonia. Vamos agora falar sobre cada uma delas de forma distinta. Vejamos a primeira oração, a oração vocal. Esta oração são aquelas orações que nós fazemos já pré-estabelecidas, às vezes até comunitárias, como por exemplo a Santa Missa. Esta é uma oração vocal comunitária. Também temos a recitação do rosário ou do terço, as ladainhas, as novenas, os ofícios, ou seja, é aquela oração em que mexemos os lábios, ainda que não falemos em voz alta. A oração vocal é sempre uma atitude exterior, pois é feita com a movimentação dos lábios, ainda que não precise emitir sons com a boca. Imagina aí você fazendo essas orações que você faz no seu cotidiano, no seu dia a dia. Espero que você tenha entendido bem o que é a oração vocal. Nessas nossas orações, sempre encontramos uma motivação, seja ela uma petição, ou que seja pedidos, súplicas, ações de graças, louvor, adoração. Acredito que em um outro momento seja muito oportuno que nós aprofundemos mais este assunto das motivações da oração. Já a oração mental, podemos separar em 2 categorias: a oração meditativa e a oração contemplativa. Meditar significa aplicar o pensamento à consideração de uma realidade ou de uma ideia com o desejo de conhecê-la e compreendê-la com maior profundidade e maior perfeição. Para nós cristãos, a meditação, a que com frequência se designa também a oração mental, implica orientar o pensamento para Deus,
tal e como se revelou ao longo da história de Israel, e definitivamente e plenamente em Jesus Cristo. E a partir de Deus, dirigiu o olhar à própria existência para apreciá-la, adaptá-la ao mistério da vida, da comunhão e amor a Deus, que também Ele que nos deu a conhecer, se nos deu a conhecer. O Catecismo da Igreja Católica diz que a meditação é, sobretudo, uma busca. Eu fiz uma experiência muito boa com o método da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. Encontrei na internet, no tempo ali da pandemia. Acredito que em alguma outra edição do nosso programa eu já falei sobre isso. E, de fato, me ensinou a perceber coisas assim maravilhosas sobre a possibilidade de uma qualidade maior na vida meditativa. Assim também como temos algumas outras práticas, como a leitura orante da Bíblia, né? A Lectio Divina é uma oração de meditação. Assim também como silenciar, fazer um momento de deserto na natureza, que faz com que nós tenhamos uma liberdade interior muito grande, contemplando a obra da criação, e faz com que tenhamos este contato com o Criador. É muito importante fazer esse momento de meditação da vida, de meditação da palavra, de meditação de algum sentimento, de algum afeto, de algum evento que aconteceu em nossas vidas ou na vida do mundo. E por fim nós temos a oração contemplativa, que, como diz Santa Teresa de Ávila, esse tipo de oração não consiste em pensar muito, mas em amar muito. Vou repetir, a oração contemplativa não consiste em pensar muito, mas em amar muito. E de fato, podemos ter a certeza de que nada daquilo que dizemos sobre Deus é Deus plenamente. Ele é muito mais. E o Senhor não nos deu a capacidade de defini-lo, pois senão ele não seria Deus, não é verdade? Mas ele nos deu a possibilidade de amá-lo. Então, na oração contemplativa, nós simplesmente amamos. Falamos como Santa Teresa: olha, Senhor, para quem te olha. E ali a obra vai se dando como que em namorados, que não precisam dizer palavras nenhum, simplesmente se entrelaçam no olhar, simplesmente se agradam com a presença um do outro. É desta forma que, de fato, se vive a experiência da vida contemplativa. Acredito, se perguntarmos a Santa Teresinha do Menino Jesus, que era contemplativa, era carmelita, sobre o que é a contemplação, ela também irá nos responder. Vamos perguntar a ela: Teresinha, o que é a oração contemplativa? Um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. E esta, de fato, a oração contemplativa é a oração mais elevada, porque é a oração de quem ama, é a oração de quem se despeja diante do amado, diante da amada. Por isso precisamos buscar um equilíbrio na oração vocal e na oração mental, seja ela meditativa, seja ela contemplativa. Quando nós equilibramos esta realidade, nós vamos perceber uma qualidade muito grande de uma vivência mais profunda do nosso ser espiritual. E lembremos, nós somos cristãos. O Senhor Jesus reuniu uma comunidade orante ao redor de si. Somos o povo do ressuscitado. É importante fazermos as nossas orações individuais, mas também é importante a nossa oração coletiva, quando nos reunimos nas comunidades, nas igrejas, para os cultos, para as missas, para os grupos de oração, para os encontros de partilha de vida, para a meditação também comunitária. Isso tudo é muito importante. Nossa espiritualidade é uma espiritualidade individual, mas, sobretudo, uma espiritualidade coletiva. E precisamos buscar constantemente esta realidade na nossa vida de oração. Ainda sobre a oração, tantas vezes temos aquele sentimento: eu tenho rezado tanto, mas eu não tenho alcançado aquilo que eu estou pedindo. Tiago nos diz que tantas vezes nós não somos escutados porque nós pedimos mal, nós oramos mal, porque pedimos coisas às vezes que não são convenientes. E quando nós estamos diante de Deus
para suplicar a Ele algo, é importante a gente lembrar de 3 realidades das quais sempre me vem em mente. Veja, isto que eu estou pedindo é para a glória de Deus. Isto que eu estou pedindo me edifica, me santifica. Isto que eu estou pedindo faz o bem para o outro, é um bem comunitário, será um dom para o mundo? Se aquilo que eu peço não é para a glória de Deus, não me edifica e não é para o bem dos outros, é melhor que a minha oração seja: Senhor, afaste de mim este falso desejo, esta falsa oração. E, obviamente, o Senhor jamais irá nos responder a estas realidades, que não são para a glória dele, que não nos edifica e não é para o bem do outro. Imagina se a gente faz uma oração: Senhor, que o raio parta meu inimigo. O Senhor lá irá escutar uma oração como esta? Na verdade, não é nem oração, porque o Espírito de Deus não suscitaria em nós este sentimento. É necessário ter o verdadeiro discernimento sobre a nossa vida de oração, porque tantas vezes nós pedimos mal porque não sabemos como pedir. É necessário pedir sempre este auxílio do Espírito Santo. Lembre, o que eu estou pedindo a Deus neste exato momento é para a sua glória, é para a minha edificação, é para o bem do próximo. Se estas 3 realidades forem obtidas com sucesso, então tenha certeza, espere o tempo de Deus. Há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Então, assim, espera o tempo de Deus e tem coragem. Enquanto isso, como nos orientou o Papa Francisco, vamos perseverando no bem. Para concluir este nosso encontro de hoje, trago aqui para nós uma meditação chamada Edificar-se com a Oração, feita pela serva de Deus, Chiara Lubick, em 22 de janeiro de 1998. Escutemos. Como sabemos, a nossa espiritualidade, que é ao mesmo tempo individual e comunitária, leva-nos a projetar o nosso amor verticalmente em direção a Deus e horizontalmente em direção ao próximo. A santidade, que deriva desse esforço, depende da presença equilibrada desses 2 tipos de amor. Para alguns, como revela a tendência ao ativismo, que por muitas vezes temos, é mais fácil desenvolver principalmente a dimensão horizontal do amor, e talvez não de maneira igual à dimensão vertical. É verdade que normalmente oferecemos ao Pai tudo aquilo que fazemos. É por Ele que amamos, trabalhamos, sofremos, rezamos. Se por um lado o nosso contínuo fazer-se um com o próximo geralmente nos leva a amá-lo também com o coração, por outro lado surge a pergunta: será que podemos ter a certeza de que amamos a Deus não só com a vontade, mas também com o coração? No final da vida, não nos apresentaremos a Deus com outras pessoas ou com nossa comunidade. Estaremos sozinhos? Será que naquele momento todo o amor que brotou do nosso coração durante a nossa existência transbordará espontaneamente, como seria lógico, em direção àquele a quem sempre deveríamos ter amado, que encontramos e que nos julgará? Também para nós chegará esse momento, e recordando-nos disso, é necessário que procuremos aprofundar melhor e ao máximo, desde já, o nosso relacionamento com Deus. De fato, podemos amar como servos e fazer tudo aquilo que o patrão deseja sem lhe dirigir a palavra. Ou podemos amar como filhos, com o coração plenificado pelo Espírito Santo de amor e de confiança no Pai. Essa confiança nos leva a conversar sempre com Ele, a dizer-lhe tudo de nós, nossos propósitos, nossos projetos. É uma confiança, um desejo divino que nos faz esperar ansiosamente pelo momento dedicado exclusivamente a Deus, para entrarmos em contato profundo com Ele. É a oração verdadeira,
É a ela que devemos buscar até nos tornarmos oração viva. Existe uma bela frase de um teólogo a propósito da oração que diz: não basta fazer a oração, é preciso tornar-se ser oração, construir-se em forma de oração. Edificar-se em forma de oração, ser oração, como Jesus quer, pois ele disse: orai a todo momento. Creio que no coração de muitos de nós existe um verdadeiro patrimônio de amor sobrenatural que pode transformar a nossa vida em autêntica oração, que pode nos edificar por meio da oração. Trata-se de recolhimento nos momentos oportunos. Neste próximo período, empenhemo-nos em dialogar frequentemente com Deus, inclusive em meio à nossa atividade. Procuremos melhorar exatamente nesse ponto. O fato de dizer por ti, antes de cada oração, já a transforma em oração. Porém, isso não é suficiente. Iniciemos um diálogo intenso com Ele, sempre que for possível. Somente assim, no final da nossa vida, poderão florescer nos nossos lábios expressões de amor a Deus semelhante à dos santos. Chiara Lubick. Assim concluímos, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, este nosso programa de hoje sobre a vida de oração, sobre a oração. Que outros momentos, em outros episódios, possamos meditar ainda mais sobre a oração, porque de fato a espiritualidade é construída com a vida de oração. Obrigado por sua presença, obrigado por sua audiência, é muito importante para nós. Também é muito importante para nós o seu feedback. Você que não conseguiu ouvir este programa na íntegra, pode sempre acessar o Spotify, no podcast Padre Jonathan de Jesus, também lá no meu Instagram, Padre Jonathan de Jesus, logo na bio você encontra. E também pode dar um feedback para nós através das redes sociais e do WhatsApp da Rede Excelsior de Comunicação. Receba minha bênção e meu abraço. Muito obrigado por este momento que passamos juntos. Deus te abençoe e te espero na próxima semana. Este é o programa Espiritualidade e Visão, comigo, o Padre Jonathan de Jesus. A 106,1 apresentou Espiritualidade e Visão.